Olá, eu sou o professor Glauber Sábio Silva, professor de Sociologia, e passarei para vocês, meus queridos e queridas alunos e alunas do primeiro ano, as dicas referentes aos conteúdos que serão trabalhados na sua prova de primeira avaliação. O conteúdo é o estudo da sociologia por meio do marxismo, ou socialismo científico. Doutrina sociológica, filosófica e política criada e trabalhada pelo filósofo alemão Karl Marx e pelo seu colega, também filósofo, Friedrich Engels, no século XIX. O marxismo, tirando todos os comentários negativos que existem acerca dele, não pode deixar de ser trabalhado, uma vez que ele é uma doutrina social que serviu de base para o desenvolvimento da análise da sociologia a respeito da sociedade contemporânea, a respeito do sistema capitalista, a respeito também de várias questões relacionadas ao capital empregador, ao trabalho produtivo, à organização da sociedade em classes sociais, entre outras tantas questões contemporâneas. O mais importante para vocês é, ao estudar o marxismo, tentarem entender por que o Marx formulou esta doutrina. Segundo, ver que a doutrina marxista, ela realmente estudou e apontou as mazelas sociais e trabalhistas desenvolvidas na sociedade capitalista. O que isso quer dizer? A sociedade capitalista é uma sociedade baseada no lucro, o desenvolvimento do lucro como fonte maior de seu próprio poder. Só que esse lucro ele é adquirido de diversas maneiras. E uma destas maneiras do qual se adquire lucros no capitalismo é o desenvolvimento da exploração social do trabalho e do trabalhador. No caso, o capitalismo, claro, ele tem um lucro desenvolvido através do comércio, desenvolvido também através da comercialização mundial de produtos, mas ele também obtém lucros através do mecanismo de exploração sobre a mão de obra. Por quê? Porque o preço de uma mercadoria qualquer que seja, ela é uma somatória de uma série de atividades realizadas dentro de uma empresa. Por exemplo, construção do próprio sistema industrial, desenvolvimento das máquinas de produção, compra da matéria-prima e seu acabamento dentro da linha de produção na indústria, contratação de mão de obra especializada adequada para gerar a produção e a comercialização deste produto, agora um produto acabado, um bem de consumo para o mercado. Em tudo isto está o preço da mercadoria e mais um excedente de lucro e de juros que dá ao produtor maior rentabilidade. A questão é, a exploração social do trabalho gera grandes desigualdades sociais, pois quanto mais as empresas acumulam lucros, maior é o aumento da exploração sobre a mão de obra e isso gera sacrifícios e doenças para os trabalhadores e trabalhadoras. Dentro desse estudo, Marx identificou isto como algo nocivo para os trabalhadores. Ele identificou que existe um sistema dentro do trabalho do trabalhador imposto pelo capital, que se chama sistema de mais-valia. O que é isso? É a exploração da mão de obra, ou seja, do trabalhador, dentro da carga horária da jornada de trabalho, onde ele não só produz mercadorias para receber o pagamento de seu salário, como ele também trabalha, em muitos casos, de graça, dentro da jornada de trabalho, unicamente para gerar lucros para a indústria, para o mercado. Isto é uma regra universal no sistema capitalista e é claro que a indústria é o modelo onde mais se desenvolve o sistema de mais-valia. O sistema de mais-valia pode ser um sistema onde, quando relativo, significa dizer que ele acrescenta horas extras para o trabalhador desenvolver mais produção, pagando estas horas extras para o trabalhador, mas o lucro que o trabalhador gera nestas horas extras é infinitamente superior ao valor de hora extra do qual ele vai receber dentro do salário.
A mais-valia absoluta é quando o trabalhador ele vê o aumento da produção do seu trabalho dentro da jornada de trabalho, onde aumenta a produção, mas não aumenta o valor do salário. Dentro disto, Marx também percebeu que o sistema capitalista ele utiliza o marketing, ele utiliza a propaganda para vender o seu produto e seduzir o proletariado, ou seja, os trabalhadores pobres, a consumirem a produção que é desenvolvida nas indústrias, nas fábricas, no comércio, no varejo, na agricultura, na pecuária e até mesmo na mineração. Ele utiliza o marketing e desenvolve, através do marketing, a feitiçização da mercadoria. O que é isso? Feitiço, em outras palavras, é você fantasiar alguma coisa e encobrir nessa fantasia uma série de injustiças sociais que são cometidas para gerar o produto. Como um exemplo, o carro da marca Ferrari geralmente custa de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais, ou seja, é muito caro. Só pessoas de muito poder aquisitivo podem ter uma Ferrari. Mas você já parou para perguntar quanto é o salário do trabalhador que faz esse carro? Será que é um valor, vamos assim dizer, mais alto que o do trabalhador que produz carros da GM, da Volkswagen ou da Ford? Pois é. Isso significa dizer que o carro é caríssimo, a propaganda que é feita nele é luxuosa, sempre o mostra como algo relacionado a status, poder, sucesso, mas em compensação, o trabalhador que monta esse carro ganha quase que o mesmo que o trabalhador que monta uma Ford Ranger, por exemplo. E nós sabemos que a Ford Ranger é vendida a 120 mil reais no mercado. Uma Ferrari de último modelo, Sport, 2 milhões e meio pelo menos. Então, cria-se uma espécie de estratégia para fantasiar a mercadoria, para dar à mercadoria valores muito aquém do que ela realmente é, uma mercadoria. O resultado disso é o aumento da exploração produtiva sobre o trabalhador. Além disso, o Karl Marx identificou também que o sistema capitalista ele desenvolve uma espécie de determinismo econômico. Quer dizer isso? Ele impõe para as sociedades que os valores de poder econômico, status social e liderança estão atrelados à acumulação de capital. Em outras palavras, você não é reconhecido pela pessoa que você é na sociedade, mas você é reconhecido por aquilo que você tem de dinheiro. Dentro disso, Marx identificou uma enorme injustiça. Por quê? O sistema contempla só aqueles que têm lucro. E a mão de obra, que é a maioria da população, que trabalha tanto e recebe tão pouco, é ignorada, desprezada e, no caso do Estado, é esquecida das prioridades de um governo. Diante disso, Marx mostrou-se contrário ao capitalismo, de fato defendeu a bandeira socialista, a necessidade de derrubar o capitalismo e criar, sim, uma ordem social socialista, onde o Estado iria socializar a riqueza. De modo que você tem que entender que, para o Marx, o capitalismo não prestava para o trabalhador, por isso ele lutava pela sua destruição. Ok? Estudem a parte do livro que fala sobre os pensadores da sociologia, incluindo principalmente Karl Marx. Qualquer dúvida, comunique à escola, que a escola me repassará e eu terei o prazer de tirar as dúvidas de todos vocês.